Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos em mais uma escola bíblica dominical online. Esse é o dia que Deus preparou para nós. Estamos com lição nova, terceiro trimestre, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Louvado seja o nome do Senhor. É uma lição muito rica, este livrinho é muito rico para que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor. E espero que você fique conosco, amém? E nós vamos orar, vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por esta rica oportunidade, irmãos, porque é uma oportunidade que Deus nos dá de poder aprender um pouquinho mais da sua santa e gloriosa palavra, amém? Pai, em nome de Jesus, se colocamos, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor, neste momento, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos juntos, ó Pai, em comunhão, para estudar, ó Pai, este livro, para estudar, Senhor, este capítulo, Senhor, da lição 4, que nós vamos explanar, Senhor, neste dia. Te peço, Senhor, fique conosco, visita, Senhor, a todos que estão nos assistindo, dando graça, sabedoria, entendimento, abrindo, Senhor, a mente, para que possamos, ó Pai, ter uma boa aula e que somente o Seu nome, ó Pai, possa ser glorificado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Lição 4, Elias e os profetas de Azera e Baal. Louvado seja Deus. Texto áureo. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Verdade prática: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Louvado seja Deus. Irmão, nós vamos ler agora a leitura bíblica em classe. É um pouquinho extenso, mas vale a pena fazer esta leitura para o nosso bom entendimento da palavra do Senhor e para esta lição preciosa que nós vamos aprender com Jesus. Amém? Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 22, 24, 26, 29, 30, 38, 39 e 1 Reis, capítulo 19, do versículo 8 ao versículo 14. Então vamos lá. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-no, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhe dera e o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondessem, e salvavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim.
E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que se vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa. E saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós vamos ler a introdução da palavra do Senhor também, que diz assim: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo, perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs sua humildade ao cair em desânimo. Vamos ao primeiro tópico da lição, que diz assim: o desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta da liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe concederam Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio. Diante de todos, mandou chamar os profetas de Baal e lhe incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta, que lançou antes do confronto: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga. Se é Baal, siga. O povo não tinha resposta para esta pergunta porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esta lição é uma lição muito rica para nos ensinar. O povo de Israel estava em grande apostasia.
Eles estavam com dúvida no seu coração. Elias, em nenhum momento, ele teve dúvida de quem Deus era na vida dele. Ele faz este grande desafio com os profetas de Baal para o povo entender que o Deus de Israel, ele é e sempre será o Deus de Israel, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que faz, aquele que fez, aquele que habita no meio do seu povo, aquele que tirou o seu povo da escravidão desde a época do Egito, que levantou Moisés desde a época do Egito, que foi com Moisés no Mar Vermelho, que estava com Moisés no deserto, que sustentou o seu povo em momentos de dificuldade e aflições. Em todo momento nós vimos Deus, e Deus está presente no nosso meio. Elias não tinha nenhuma dificuldade em saber que Deus, quando ele é, louvado seja o nome do Senhor, buscado em oração, quando nós buscamos ao Senhor em oração, em súplicas, o nosso Deus não nos deixa sem resposta. O nosso Deus é um Deus que responde à nossa oração. Então Elias, estando aqui no Monte Carmelo, ele faz um desafio para com aquele povo e ele diz assim: olha, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se vocês realmente acreditam que Deus é Deus, segue ao Senhor. Mas se vocês ainda querem ficar nessa vida de idolatria, nessa apostasia, crendo que Baal é o Deus de vocês, então siga Baal. Ele estava dizendo, irmãos, que nós precisamos ter decisões. E Deus, ele não vai interferir em nossas decisões, como ele não interferiu nesta decisão. Mas o profeta Elias, ele fez aqui, louvado seja o nome do Senhor, uma pergunta àquele povo. E aquele povo, quando ouviu aquela pergunta, disse: boa é esta palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver que Deus é o Deus de Israel. E nessa situação, louvado seja o nome do Senhor, Elias, ele estava ali no monte sabendo que Deus iria responder à sua oração. Tudo que o profeta orava e buscava diante do Senhor, Deus não deixava o profeta sem resposta. Por quê? Porque o Senhor, ele conhecia o coração de Elias, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, Elias, ele faz essa pergunta, deixa essa pergunta ao povo, para o povo decidir. E não é diferente nos dias atuais, irmãos. Tem situações que você vai ter que decidir o que você acha melhor para a sua vida, o Deus que você quer servir. Porque a palavra do Senhor diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E aquele que serve ao Senhor, ele tem que ser inimigo do mundo, porque o mundo não provém nada. O mundo não traz nada de bom para nós, mas está na presença de Deus, na comunhão com os irmãos, buscando a presença do Senhor, com toda certeza você vai ter resposta. Busque ao Senhor, que Deus vai trazer a resposta que você está esperando. O problema de não saber a quem adorar, este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divino, uma vez que o desrespeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-se tão ignorante quanto eles próprios. Olha que interessante, irmãos. A palavra do Senhor fala aqui em Salmo 135, verso 18. Vamos ler. 135, verso 18.
semelhante a ele se tornam os que o fazem, e todos que confiam neles. Você sabe que quando você idolatra algo, você se torna parecido com aquela idolatria? Você se torna semelhante àquela idolatria que você está idolatrando? Se você é uma pessoa que você idolatra o seu carro, você se torna uma pessoa avarenta. Se você é uma pessoa que você idolatra ídolos, e ídolos eu não estou dizendo de imagens, ídolos eu estou dizendo de pessoas que você bate no seu coração e muitas das vezes você diz, este é o meu ídolo, eu morro por ele, eu faço de tudo pelo meu ídolo. Você se torna como aquele ídolo. Então, sem você perceber, você acaba se afastando da presença de Deus. Você acaba se afastando do Espírito Santo de Deus. Porque o nosso Deus, ele tem ciúmes. O Espírito Santo de Deus, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele tem ciúmes de nós. Ele tem uma totalidade sobre as nossas vidas. E ele nos quer por completo. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo também 115 diz assim, olha, eu vou ler para os irmãos entender. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhante a ele os que fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, e ele é o teu auxílio e o teu escudo. Olha, aqui está falando dos ídolos. Aqui está falando de idolatria, de adorar imagens. Imagens que foi feita pela mão dos homens, mas que não tem poder de curar, não tem poder de andar, não tem poder de falar, não tem poder de palpar, não tem poder de sentir. E Deus é um Deus tão extraordinário que você, quando ora, você sente. Quando você busca esse Deus tão extraordinário, é um Deus que te responde, é um Deus invisível. Você não vê, mas você sente. Esse é o Deus verdadeiro. E a palavra do Senhor diz, né? Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos buscar, irmãos, a verdade. A verdade, ela precisa ser dita, doa quem doer. Nós não podemos retroceder na verdade. O Senhor nos levantou para pregar a verdade. Irmã, mas como que eu vou falar assim para não ofender? Se é um novo convertido, se é uma pessoa que não tem tanta sabedoria, Deus vai te dar estratégia. Mas os crentes mais maduros, que no meio da caminhada quer dar uma voltinha ao mundo e tentar buscar alguma coisa para dizer, não, mas Deus, irmão, em nome de Jesus, pregue a verdade, fale a verdade, acabou, doa quem doer. Porque naquele grande dia, o Senhor, ele vai estar falando conosco de uma forma que a gente não vai ter dúvida, não. Deus a cada um, ele vai falar, ele vai dizer o que foi que você fez, como você pregou a minha palavra, e diante do Senhor, irmãos, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, não tem para onde fugir. Então Elias, ele foi um profeta que ele tinha certeza do Deus que ele servia. Se ele não tivesse certeza, ele não tinha feito aqui o desafio do fogo. Olha que coisa linda. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs um desafio.
Se Elias não tivesse a totalidade da certeza que Deus era com ele, ele não iria ali colocar um desafio. Por quê? Porque Elias não era doido. Mas Elias conhecia Deus. Elias, ele conhecia um Deus que responde com fogo. Lembra quando no começo da lição nós começamos a ler aqui que o profeta, ele fala assim, olha, Deus não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo, mas estava em uma voz mansa. Então Elias conhecia o Deus de Israel, louvado seja o nome do Senhor. Ele propôs este desafio porque ele sabia que Deus ia honrá-lo. Havia uma apostasia muito grande, o povo adorando a Baal, a Zera, deuses estranhos, se esqueceram do Senhor. Então o Senhor chama a este povo para a realidade. Porque tem hora, irmãos, que Deus, ele nos chama para a realidade da vida. Às vezes, você sem perceber, você está se afastando da presença do Senhor. E sempre vai ter um Elias que Deus vai levantar para poder abrir a sua mente, para poder dizer, olha, cuidado, o caminho que você está seguindo não é um caminho bom, não é um caminho justo. Deus é um Deus justo, Deus ele tem caminhos bons para o seu povo, mas o povo começou a se perder. Não é diferente nos dias atuais em que estamos vivenciando, né, irmãos? Pessoas que se perderam, pessoas que se aproveitaram até desta situação que o mundo está vivendo, a nossa nação está vivendo, para sair da igreja, pessoas que entregaram seus cargos. Eu conheço pessoas que entregaram seus cargos. Para mim não dá. Eu conheço pessoas que, conversando comigo, disseram, irmã, é muito pesado. O evangelho é muito pesado. Então não conheceu a graça, irmão. Porque o evangelho de Cristo não é pesado. O fardo de Cristo é leve. Então, quando alguém diz que o evangelho de Cristo ele é pesado, não conheceu a graça, não entendeu a morte de Jesus na cruz do Calvário, não compreendeu a graça do Senhor, favor e merecido sobre as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. E Elias aqui, louvado seja Deus, ele quando propôs este desafio, diz assim, olha, tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a vontade do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus e verdadeiro a quem devemos servir. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, diz assim: a oração de Elias, os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade da resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. 1 Reis 18, 23. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor, que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. Olha o cuidado deste profeta. Ele teve todo o cuidado, irmãos, de reparar o altar do Senhor. Tem pessoas que estão preparando altares a Deus de qualquer jeito. Não tem intimidade com o Senhor. Não tem amor. Não persevera na obra do Senhor. Pessoas que estão fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito. Elias, ele teve todo um cuidado na preparação do altar, porque o altar estava quebrado, precisava ser restaurado. Tudo aquilo que é quebrado, irmãos, Deus restaura, Deus coloca no lugar, ele faz tudo novo.
Mas nós precisamos ter cuidado. A obra de Deus não é de qualquer jeito. Adorar a Deus, irmãos, não é de qualquer jeito. Consequência imediata da idolatria, porque a idolatria, qual que é a primeira coisa que a idolatria faz? Ela nos afasta da presença do Senhor. A idolatria, ela deixa o nosso coração congelado. O nosso coração fica um coração duro. A gente não consegue mais sentir, a gente não consegue mais ver, a gente não consegue mais tocar. A idolatria, ela se avastou de uma forma tão terrível, irmãos, que deixou o povo cego espiritualmente. O povo estava cego, o povo estava sem fé, o povo estava sem vontade de adorar, de acreditar, de participar. Então aqui Elias, ele restaura, né? Por conta da consequência da idolatria, ele vai restaurar ali o altar. Ele vai ajuntar ali as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Ele cavou ali um rego em volta do altar. Ele colocou lenha. Ele pegou um bezerro e ele dividiu em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado. O que estava nele? O rego em sua volta, louvado seja o nome do Senhor. Então ele prepara o altar, ele coloca ali as 12 pedras simbolizando as tribos de Israel, louvado seja o nome do Senhor. Ele põe ali as lenhas em volta do altar, ele divide ali o bezerro, ali no altar, louvado seja o nome do Senhor. Ele coloca ali 12 cântaros de água, ele encharca o altar de água, louvado o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que ele começa a clamar. Ele faz uma oração. E a oração que Elias faz é uma oração de confiança ao Deus de Israel. Ele tinha total certeza que Deus iria responder. E por que ele tinha total certeza que Deus iria responder? Porque Elias andava nos caminhos do Senhor. E quando nós andamos nos caminhos do Senhor, irmãos, nós escutamos a voz de Deus. Deus fala conosco, Deus fala no nosso coração. Deus nos dá caminhos, estratégias. E Elias ali, ele faz uma oração confiante. A oração que Elias fez foi uma oração curta. Uma oração com súplicas, louvado seja o nome do Senhor. Elias queria mostrar que para Deus responder não era necessário cerimônias especiais, sacrifício ou mutilações, porque os profetas de Baal, irmãos, eles estavam se mutilando. Eles estavam se cortando, eles estavam derramando sangue para Baal. E Elias estava dizendo a eles: vocês não precisam de nada disso. Vocês não precisam se mutilar. Vocês não precisam de sacrifícios para chamar a atenção do Senhor. Basta o exercício da fé ao verdadeiro Deus, louvado seja o nome do Senhor. O profeta Elias, quando faz a sua oração, ele declara diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Pelo fato também
de ser um servo de Deus, está cumprindo a vontade do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha o direito dessa manifestação divina em orar e Deus lhe trazer resposta. Então, nesta oração, o profeta, ele expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheças o Deus de Israel, que é Deus grande e poderoso. É o Deus que fizeste tornar o seu coração, louvado seja o nome do Senhor, inclinado para ele. Louvado seja o nome do Senhor. A misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através da demonstração de seu poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava ao seu redor, ali no altar, é uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus, está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. Uma nova oportunidade de voltarem, de reconhecerem os seus erros, as suas idolatrias, louvado seja o nome do Senhor. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou ao Deus dos céus e caiu ali uma abundante chuva. Então, quando Elias faz esse desafio, Deus responde com fogo. E Deus manda chuva, por quê? Porque o povo estava passando um período de seca de 3 anos e meio, que não havia chuva. E eles estavam adorando a deuses estranhos. Então, irmãos, nós não podemos colocar em jogo a autoridade divina do nosso Deus, do próprio Deus, com autoridades de entidades que não agradam a Deus. Tem pessoas que adoram entidades, adoram coisas, adoram imagens, adoram pessoas, adoram seus bens materiais, adoram sua família. E o nosso coração tem que estar voltado para Deus. Nós não podemos adorar coisas, pessoas, situações, bens materiais. Tem pessoas que adoram bens materiais. Então aqui o Senhor estava falando para Elias: eu quero que este povo volte. Eu quero que este povo reconheça que eu sou o Senhor. E eu vou fazer algo extraordinário para que eles não tenham dúvida. E o que foi que o Senhor fez? Mandou chuva em abundância. 1 Reis, capítulo 18, versículo 45. Quando Elias orou no Monte Carmelo, pedindo ao Senhor para que o Senhor respondesse, Deus enviou a resposta. Não só para Elias, mas para todo o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro tópico da lição diz assim: Elias em Horebe, os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada. Mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como Elias foi usado. Isso significa que aqueles
que ascenderam em posição na obra de Deus, também podem descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Conseguiu reunir o povo no Carmelo, através de Acabe, seu inimigo, fez descer fogo do céu no altar molhado, fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor, eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azera, que recebiam apoio do rei Acabe, fez chover após grande período de seca, correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. Olha o ministério de alguém que crê, que deposita sua fé em Deus. Ele derrubou, irmãos, os altares de Baal, de Azera, que era permitido por Acabe, filho de Orim, que conhecia ao Senhor, mas também que se apostatou da fé, preferiu adorar Baal, a deuses estranhos, do que adorar o próprio Deus. Elias, por fé e oração, aqui ele fez com que o povo entendesse a diferença de Baal e o Deus dos céus. Ele colocou aqui, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, o povo a entender que quando nós clamamos, Deus ele responde. E o Senhor respondeu de uma maneira tão extraordinária que a chuva desceu, a seca cessou, o nome do Senhor foi glorificado. Deus honrou o profeta Elias. Mas em todas estas situações, a Bíblia diz que Elias passou um período depressivo, angustiado. E quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Um homem que era separado para a obra, um homem que fez ali um desafio na ordenança do Senhor, que Deus respondeu, honrou o nome do profeta Elias, honrou a sua fé, a sua caminhada. Mas um homem que chegou um momento da sua vida que ele chega a pedir a morte. E nós vamos encaminhando aqui para o final desta lição, quando ele faz este pedido para morrer. A despeito das potenciosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Uma perseguição tão ferrenha que naquele momento ele pede a morte. Uma perseguição de uma mulher cruel, de uma mulher que é descasada com Deus, nunca teve aliança com Deus, que deu ordem, louvado seja o nome do Senhor, até mesmo para o seu esposo roubar, tomar a vinha de Nabote. Uma mulher que não tinha escrúpulos, uma mulher que queria poder. Esta mulher se levantou contra Elias, trazendo muita opressão sobre a vida de Elias, a ponto de Elias desejar a sua morte. Mas o Senhor, irmãos, conhecendo o coração de Elias, respondeu ao profeta. E quando ele responde ao profeta, Deus ele interveio nesta situação, enviando até Elias um anjo, porque Deus conhece as limitações do profeta, até onde o profeta pode ir. Irmãos, nós entendemos aqui que Elias ele era um homem de carne e osso, tinha suas lutas, tinha seus momentos de dores, de solidão,
Tinha seus momentos que orava e dizia, vai descer fogo do céu, porque o Deus de Israel vai nos responder, mas teve momentos de se esconder. E todos nós estamos propícios, irmãos, a passar por isso sim. Haja vista que muitos dizem, mas a depressão, ela é do demônio, é falta de oração. Se a pessoa está com depressão é porque ela não ora, é porque ela não busca, ela não tem comunhão a Deus. Nem sempre, irmãos. Às vezes a luta ela é tão travada, a perseguição é tão ferrenha, que às vezes a alma bate, a nossa alma fica abatida. Davi disse, por que te abate, ó minha alma? Crê em Deus. Porque tem momento que a nossa alma bate, irmãos. Não é todo dia que a gente quer fazer a obra, não é todo dia que a gente quer pregar, não é todo dia que a gente quer que Deus nos usa, não é todo dia. Tem dia que a gente quer ficar quietinho lá no cantinho da nossa casa, sem falar com ninguém, sem ouvir ninguém. Só ali, Senhor, eu quero ficar aqui quietinho. E Elias, ele teve esse momento de querer ficar quieto. Mas o Senhor respondeu. E a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo para alimentar Elias de pão e água. Porque o Senhor também, ele cuida do profeta. O profeta do Senhor, irmãos, quando ele está fazendo a obra de Deus, o Senhor também está cuidando dele. Está cuidando da sua casa, está cuidando da sua família. Tenha toda a certeza disso. Já ouvi pessoas dizer, fazer a obra é muito sofrimento, a gente padece muito, a gente passa muita necessidade. Mas o Senhor cuida, são processos de crescimento. O Senhor não deixa faltar o pão de cada dia, o Senhor não deixa de dar os livramentos que a gente precisa. Não, o Senhor não deixa, o Senhor cuida. E aqui o Senhor cuidou de Elias. Ele viu que Elias estava em total desânimo. E ele pede a sua morte. Mas o Senhor diz para Elias, levanta, Elias, levanta. De tudo que você já vivenciou, de tudo que você já presenciou, Elias, levanta, porque grande é a tua caminhada, louvado seja Deus. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa. Elias teve a oportunidade de confessar o seu estado de desespero, e Deus compreende muito bem o nosso estado de desespero, e Deus lhe deu novos sentidos para continuar o seu ministério. Por quê? Porque o ministério de Elias não estava parado ali, não estava acabado, o ministério de Elias ainda não tinha se findado ali, não tinha. O que Deus ainda tinha para Elias é que Elias iria ainda ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e o seu sucessor, o profeta Eliseu, para suceder Elias quando o Senhor fosse levar Elias em uma carruagem de fogo. Então, é uma lição muito rica, irmãos, para que nós possamos compreender o cuidado de Deus. Elias aqui em todo momento o Senhor estava com ele e em todo momento o Senhor está conosco. Vamos terminar agora para a conclusão. Vamos findar aqui a conclusão da lição, que diz assim: a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que a sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que você possa ficar com esta lição, um domingo de bênção, de vitória para todos nós, em nome de Jesus. Tchau, tchau.